Anísio era um personagem muito peculiar. Era um homem de pequena estatura, muito magrinho, pequeno, cabelos negros, curtos. Que há homens que são, quando são assim inteligentes e se projetam, ficam muito vaidosos, né? Já meu pai era o contrário, se ele passasse ali, ninguém sabia. Agora, quando ele abria a boca, todo mundo percebia que era alguém que tinha alguma coisa para dizer e para fazer você pensar. Ele tinha o pensamento e a ação vinculados, né? O que ele falava, ele fazia, né? Eu não tenho o menor amor físico pelas minhas ideias. De maneira que, a qualquer convencimento de novas ideias, eu vou para o que me convencer novamente. Ora, isso é o símbolo de alguém que tinha a noção desse contínuo, que é o pensamento humano, que é a inteligência humana, que é a descoberta, que é a criatividade. E com uma generosidade que eu acho incrível, né? Que era um traço da personalidade dele, porque lutar por essa coisa da escola pública, né? Universal, gratuita, de qualidade para todo o brasileiro, ele não pensava numa elite intelectual, ele pensava no povo. É o primeiro grande revolucionário que eu conheci na minha vida. Em 12 de julho de 1900, nasceu Anísio Spínola Teixeira, filho de Ana de Souza Spínola e Deocleciano Pires Teixeira. No amplo sobrado da Praça da Catedral, em Caetité, passou os primeiros anos de vida. Tendo cursado o primário e o secundário em colégios jesuítas, foi altamente influenciado pela atmosfera religiosa. Sua inteligência, brilhando em todas as áreas dos estudos, encantava os padres, que queriam, a todo custo, que ele fizesse os votos, tornando-se também um jesuíta. O padre Zimmermann insistia que me tornasse matemático e físico. O padre Torrent via-me como um perfeito naturalista. O padre Ferreira desejava-me entregue à criação literária. O padre Cabral queria-me apenas jesuíta. E este era também o desejo do jovem Anísio, dedicar-se à vocação religiosa. Um desejo tão forte que preocupava seu pai, Deocleciano, que havia planejado para ele a carreira política. Por isso, manda o filho para fazer os estudos superiores no Rio de Janeiro. Entendi que não devia partir para o Rio, sem vos deixar antes todas as razões porque tomei a resolução firme de entrar para a Companhia de Jesus. Anísio expõe seus argumentos, mas cedendo à vontade paterna, concorda em ir para o Rio. Este ano não tive a consolação de obter o vosso consentimento. Esperarei outro ainda. Em 1924, já bacharel em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, Anísio volta a Salvador para se candidatar a uma vaga na promotoria pública. Recomendado por seu pai, procura o governador Góes Calmon. Calmon, que já ouvira ótimas referências sobre Anísio, convida o jovem advogado para ocupar o cargo de diretor de instrução pública do Estado. Nascia assim o educador. Disposto a inovar e reformar, Anísio elaborou um amplo projeto para modernizar e ampliar o ensino na Bahia. O ensino brasileiro é um ensino quase só para a camada mais abastada da sociedade e sempre tendeu a ser ornamental e livresco. Anísio tinha uma preocupação constante com todos os níveis de ensino, dando prioridade à educação básica e à formação de professores. Já nessa época, para Anísio, a educação primária era a tarefa dos municípios. Em 1927, comissionado pelo governo da Bahia, Anísio Teixeira vai pela primeira vez aos Estados Unidos, a fim de observar a vida educacional naquele país. Em 1928, volta à América. A antidogmática do ensino, as aberturas da pesquisa e da especulação filosófica, tudo isso conduziu a interpretar o mundo fora das 4 linhas da mística jesuítica.
a aspiração religiosa teve ali o seu fim. Estou reconstruindo toda a minha filosofia, dirigindo-a para caminhos que me afastarão provavelmente até do próprio catolicismo. Em 1931, de volta ao Rio de Janeiro, Anísio fica noivo de Emília Teles Ferreira, Emilinha, moça que havia conhecido pouco tempo antes na Bahia. Querida, de propósito lhe escrevo neste papel transparente e leve. Vou daqui a pouco mandá-lo pelos ares para você. Quero assim leve e ligeiro, para dar-me a impressão de que é um pouco de asa, um pouco de espírito, um pouco de coração que lhe mando nesta tarde. Em maio do ano seguinte, casaram-se. E na agitação da capital da República, Anísio faz amigos que vão acompanhá-lo em sua vida e sua luta nos anos seguintes. Entre eles, Villa-Lobos, Monteiro Lobato, que Anísio conhecera nos Estados Unidos, e Fernando de Azevedo, um dos maiores educadores e estudiosos da cultura brasileira. Fernando, ao receberes esta, para. Bota pra fora qualquer senador que te esteja porrinhando. Solta o pessoal da sala e atende o apresentado. Pois ele é o nosso Anísio Teixeira, a inteligência mais brilhante e o maior coração que já encontrei nesses últimos anos de minha vida. A Revolução de 30 parecia trazer um ambiente propício à renovação. Dentro desse espírito, Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal, que estava à procura de um substituto à altura para o ilustre Fernando de Azevedo na diretoria de instrução pública, indica Anísio Teixeira para o cargo. Novas ideias sobre educação germinavam desde a década de 20, influenciada por correntes americanas e europeias. A Associação Brasileira de Educação, ABE, criada em 1924, abrigava grupos das mais variadas tendências e, desde o seu início, foi marcada por uma forte disputa entre os católicos tradicionais e os progressistas da educação. Os progressistas defendiam a implantação de uma escola para todos, ministrada pelo Estado, desvinculada de controle de ordens religiosas e sem ensino religioso. Por outro lado, uma parte dos católicos defendia a volta do ensino religioso nas escolas públicas. Eles queriam recuperar a influência na condução intelectual e moral da nação, perdida desde os primeiros anos da República. No efervescente ambiente político que se seguiu à Revolução, um grupo de intelectuais, do qual Anísio fazia parte, resolve lançar um manifesto, marcando sua posição sobre os rumos da educação e propondo diretrizes para os novos tempos. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado em 1932, foi um divisor de águas entre educadores progressistas e conservadores. O manifesto preconizava a educação pública, universal, gratuita, obrigatória e laica. Pública, porque era administrada pelo Estado. Universal significava a mesma educação básica para todos. Gratuita, porque só assim todos teriam acesso ao mesmo tipo de educação. E laica, porque não privilegiaria nenhuma religião. Mas Anísio prossegue seu trabalho. Em 1932, funda o Instituto de Educação, que passa a formar os professores para a escola pública e parte, então, para o que seria o seu grande projeto, a implantação e organização da Universidade do Distrito Federal, a UDF. A Universidade do Distrito Federal começa a funcionar em julho de 1935, nas dependências do Instituto de Educação. Apesar das reações, Anísio consegue promover uma reforma total no ensino no Distrito Federal, implantando as bases para um plano de educação integral. Mas em novembro, com a intentona comunista, é decretada a intervenção no Distrito Federal. O país fica irremediavelmente dividido. Quem não era integralista via-se acusado de comunista. Diante de tal quadro, os ataques a Anísio se intensificam e, sem outros argumentos para combatê-lo, acusam-no de esquerdista.
Procurei, durante perto de 5 anos, elevar a educação à categoria de maior problema político brasileiro. Dar-lhe base técnica e científica e inspirar-lhe o propósito de ser adequada, prática e eficiente, ao invés de ser acadêmica, verbal e abstrata. Esta luta se encerra com a onda reacionária que está submergindo o país. Perseguido, ameaçado de prisão, Anísio vai se refugiar no interior da Bahia, próximo à sua terra natal. No fundo deste sertão, o silêncio nos torna humildes e pequenos. Mata o tempo com caças e vaquejadas. E à noite, colo o ouvido no rádio e ouço as confusões do período de estupidez. Depois enterro-me nos meus livros e sonho com o futuro. Dedica-se então a traduzir obras para a editora nacional. É também neste período que nascem seus filhos. Entregue à família. Sinto-me enternecido pela vida. Sou hoje um homem que pode se entusiasmar sem se cegar, que pode dar sem se perder, que pode ver o extraordinário sem esquecer o cotidiano. A instauração do Estado Novo, dando início a um período de ditadura que se estenderia por quase 10 anos, afasta qualquer possibilidade de retorno de Anísio à vida pública. Ele vai, então, para Salvador e associa-se a seus irmãos, dedicando-se à mineração. A destruição material imensa será o menos. O pior é a sementeira do ódio. É o tipo de deterioração que uma catástrofe dessa natureza produz. Adeus jovialidade americana. Adeus saúde mental americana. Adeus delicados móveis morais. Adeus tudo que faz da civilização algo doce, calmo e pacífico. Mas se a guerra aumentava as angústias do humanista, ao mesmo tempo movimentava os negócios, nos quais ele mergulhava, tentando compensar suas decepções. Ando aqui procurando absorver-me em fazenda, bois e negócios. Mas a despeito do meu poder de adaptação, vou sentindo o cansaço de uma vida sem estímulos intelectuais, nem contatos inspiradores. O fato de Anísio Teixeira ter ficado anos no Brasil parado, afastado da ação pública, forçado a empregar seu gênio numa função de comércio, foi o que mais me deu a medida do fracasso que somos como povo e como país. Monteiro Lobato, Buenos Aires, 1946. Recebi uma carta do Julian Huxley, convidando-me para ser conselheiro de educação da Unesco. Depois de 10 anos de enxotamento no Brasil, ver-me feito conselheiro de uma universidade do mundo é francamente um milagre de conto da carochinha. Anísio foi para Paris animado e confiante na utilidade de seu novo trabalho, mas não custou a se desiludir. Caro Lobato, amar a Unesco é uma coisa e casar com ela, outra. Com 7 meses de vida marital, ando triste e desconsolado. Nada me faz crer na Unesco de nossos sonhos. Foi um deles, Monteiro Lobato, que levou Anísio a retomar a vida pública. De volta ao Brasil, Anísio se preparava para embarcar para o território do Amapá. Havia conseguido a concessão para explorar uma das maiores jazidas de manganês do mundo, e aquela era a oportunidade para ele tornar-se definitivamente um homem rico. É
quando recebe um telegrama de Otávio Mangabeira, governador da Bahia, convidando-o para o cargo de secretário de Educação e Saúde do Estado. Entre a fortuna e o sonho, Anísio escolhe o sonho. Aceita o convite. Fim do Estado Novo. Anísio, na Bahia, novamente como secretário de Educação, retoma a luta pela escola pública laica e obrigatória, ampliando as matrículas na escola elementar e duplicando o número de escolas. A formação e treinamento dos professores é novamente uma de suas prioridades. Como sempre, Anísio seria atacado. As principais acusações eram que toda a sua obra, além de visionária, era demasiado trabalhosa, demorada e cara. Não é visionária. É custosa e cara. Porque são custosos e caros os objetivos que visa. Não se pode fazer educação barata, como não se pode fazer uma guerra barata. Se é a nossa defesa que estamos construindo, o seu preço nunca será demasiado caro, pois não há preço para a sobrevivência. Só existirá uma democracia no Brasil quando se montar a máquina que prepara as democracias. E essa máquina é da escola pública. Mas sua obra mais exemplar foi a criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecido como Escola Parque, no qual coloca em prática os princípios educacionais que sempre defendeu. Neste Centro Popular de Educação, desejamos dar de novo à escola primária o seu dia letivo completo. Desejamos dar os seus 5 anos de curso, seus programas de leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e sociais e mais, artes industriais, desenho, música, dança e educação. Desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive inspirações, prepare realmente a criança para a sua civilização. Além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimente a criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive. A Escola Parque da Bahia foi inaugurada em 1950. A sua concepção de escola era tão inovadora que foi considerada um parâmetro internacional e divulgada pela Unesco em outros países. Anos 50. Getúlio volta ao poder. Anísio é convidado para dirigir a campanha de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, e logo depois aceita também a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, que tinha como uma de suas principais metas desenvolver pesquisas sobre os problemas educacionais da época. No gabinete do ministro da Educação e Saúde, realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O novo diretor do INEP, em seu longo discurso, traça o programa que adotará para o bom êxito dos trabalhos que lhe estão afetos, dizendo em meio à sua oração: não podemos fazer escolas sem professores, e muito menos improvisá-los. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. Emilinha, que tinha ainda vivo na memória o sofrimento de Anísio quando fora perseguido por Getúlio, deixa de frequentar as solenidades e manifestações públicas. Um ato de protesto, mas também de carinho e solidariedade ao marido, a quem continua a dar todo o apoio. Nesse período está em discussão no Congresso Nacional uma nova lei de educação coerente com as necessidades de modernização do país. Anísio volta com força a lutar pela educação pública. Ainda durante sua gestão no INEP, Anísio cria o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, CBPE, que institucionalizava a pesquisa educacional no Brasil em torno da colaboração entre educadores e cientistas sociais, ramificando-se pelos seus centros regionais e contando entre seus quadros com nomes tão ilustres quanto Abigar Renault, Darcy Ribeiro, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, Gilberto Freire e outros. O CBPE transformou-se num grande laboratório de pesquisa, de formação de pessoal
e de planejamento e correção dos rumos da educação brasileira. Nos anos 50, sua biblioteca foi considerada pela Unesco a mais importante da América Latina na área de educação. Com a morte de Getúlio e após a eleição de Juscelino Kubitschek, o país vive um período de normalidade democrática e otimismo. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Novamente, se mobilizam políticos, intelectuais e educadores em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tramitava no Congresso Nacional desde 1948. E, novamente, acirram-se as disputas entre progressistas e setores católicos sobre a questão do direito à educação. Para os católicos, a educação deveria ser escolhida pelas famílias, era tarefa dos pais. Já para os progressistas, a educação era responsabilidade do Estado. Em meio aos debates, Anísio publica, em 1957, o livro Educação Não é Privilégio, em torno dos pontos polêmicos em disputa, no qual faz um balanço de sua vida como educador, reafirma sua opção e luta pela escola pública, comum, gratuita e oficial. Mais uma vez, defende a necessidade de uma nova política educacional no país, integradora, capaz de promover a educação comum, destinada à formação do cidadão e da democracia. Anísio é violentamente atacado na imprensa, principalmente nos artigos escritos por Carlos Lacerda e Gustavo Corsão. Defenderá o senhor realmente, como defendo eu, a liberdade do ensino ou a transferência a outro senhor, a igreja? Em 1958, bispos e arcebispos do Rio Grande do Sul insurgem-se contra Anísio, por considerarem a escola pública e comum, amplamente caracterizada no livro Educação Não é Privilégio, um caminho aberto para o comunismo. Redigem, então, um manifesto, atacando suas ideias e, por fim, pedindo que o demitam. Era a velha guerra dos partidários da escola particular contra a escola pública, das escolas religiosas contra a escola laica. Já é dado como certo o seu afastamento do cargo quando uma reação surpreendente vem mudar o rumo das coisas. Manifestos de centenas de professores, moções firmadas por dezenas de instituições das mais prestigiosas, abaixo-assinados de cientistas do maior renome, de escritores e intelectuais nacionais mais representativos, inclusive católicos, foram endereçados à imprensa e ao governo. Inicia-se, então, na vida cultural brasileira, de um extremo a outro do país, um dos mais belos e eloquentes movimentos de solidariedade e protesto de que entre nós há memória. Solidariedade ao diretor do INEP e protesto veemente contra sua demissão. O presidente Juscelino decide manter Anísio no cargo. O movimento em seu apoio acabou unindo uma vez mais os educadores, que lançaram em seguida um importante documento, o Manifesto dos Educadores, que vinha assinado pelos nomes mais importantes ligados à educação no Brasil. Entre eles, o mais recente amigo e colaborador de Anísio, que iria acompanhá-lo nas próximas lutas, Darcy Ribeiro. Algum tempo depois, os dois estariam embarcando juntos na maior aventura de suas vidas, a criação da Universidade de Brasília. A ideia era fazer ali a melhor experiência educacional já empreendida na América Latina. Uma universidade cuja missão fundamental era de criar a cultura brasileira, de estudar os problemas nacionais e de contribuir para o avanço do conhecimento humano através do desenvolvimento da pesquisa. A universidade, como instituição de cultura, deverá estar na encruzilhada do presente. Ela não se constitui para isolar da vida a cultura, mas para trazê-la para a vida e torná-la a mestra da experiência. Com o golpe militar, a Universidade de Brasília, concebida com a intenção de se tornar a melhor experiência educacional da América Latina, foi atingida pela repressão e muitos de seus professores e alunos perseguidos. Seu reitor, Anísio Teixeira, mais uma vez alvo de ataques e calúnias, teve que deixar o país.
Anísio volta então à América, convidado pelas universidades de Colômbia e da Califórnia, onde é recebido com todas as honras. Nasceu em Caetité, uma cidade do Alto Sertão da Bahia, interior, né? Fica a 800 quilômetros de Salvador. E nasceu no dia 12 de julho de 1900. O que o levava, depois de grande, a comentar que ele pertencia a 2 séculos. Ao último ano do século XIX e aos primeiros do século XX. A família tinha uma fazenda que era do tamanho do antigo estado da Guanabara, só para vocês terem uma ideia. 20 mil léguas de Rio São Francisco. Talvez como Ouro Preto teve para Minas Gerais, guardadas as devidas proporções. Caetité era sede de bispado, Caetité tinha colégio jesuíta. Sempre foi muito atraído pela natureza. Pequenos animais, insetos, tudo isso fascinava meu pai. Isso é um fascínio que se estendeu até a vida adulta. Ele tinha besouros, besouros mais diferenciados mereciam dele uma atenção. Me lembro, ele sempre comentava que aos 16 anos ele teve a experiência primeira na vida de ver o mar, coisa que o deixou literalmente fascinado. Eu acho que a formação religiosa que já vem desde Caetité no Colégio São Luís e também na própria estrutura familiar a qual ele estava incluído, na própria estrutura familiar que ele estava incluído, é reforçada com internato. Meu pai passa realmente a ter uma dedicação religiosa que extrapolava um pouco aquele vínculo religioso dos outros alunos. Naquela época, os rapazes muito inteligentes eram cooptados pela igreja, né? A igreja gostava de homens muito inteligentes, estudiosos, né? Nesse período, então, quando ele começa a se interessar pela questão educacional, ele vai tomar contato com um livro que vai ser bastante importante nesse iniciozinho da concepção dele de educação, que vai ser Os Métodos Americanos de Educação, escrito por um educador belga chamado Omar Buizy. Então, ele vai, esses conceitos ligados a uma educação católica que ele está trazendo da sua formação jesuítica, ele vai progressivamente abandonar. E o primeiro momento de ruptura vai ser justamente com a leitura do Omar Buizy. Não vai ser uma ruptura total, ele vai fazer conciliações e ele só vai conseguir fazer uma ruptura maior com esse pensamento católico de educação a partir do momento em que ele de fato viaja aos Estados Unidos e ele toma contato com segunda grande influência, e aí sim que vai ser uma influência perene, porque o Omar Buizy ele vai abandonando, que vai ser o John Dewey. A primeira viagem de Anísio Teixeira à América, né, aos Estados Unidos, é em 1927. Ele vai comissionado pelo governo da Bahia, na época ele era diretor de instrução, né, com o Góes Calmon, e ele vai visitar escolas americanas. É onde ele começa, ele descobre a América nessa viagem. Ele volta realmente impressionadíssimo, né? Porque ele vê um novo panorama na questão das escolas, dos espaços físicos. O Brasil não tinha escolas com os prédios construídos para a escola, era tudo improvisado, né? Tinha um galpão, ficava uma escolinha e tal. Então ele vê que é necessário criar essa ambiência, né? Para que a criança esteja feliz, uma escola alegre, uma escola... ele defendia sempre isso, né? Que a escola tem que ser um ambiente onde a criança se sinta livre e feliz. E com isso, Anísio mostrava o que para ele era importante. Uma educação para a criação de conteúdos interiores capazes de interpretar o mundo e para o fazer. Anísio era fascinado pela educação do fazer. Anísio tinha fascinação, ele costumava dizer, eu não entendo porque todas as profissões que são com a mão são mal pagas. E todas as profissões que não usam a mão são bem pagas. Quando a mão é que é a responsável pelo fazer. Técnica de encadernação e depois a pintura, né? Tudo foi confeccionado por mim.
Aqui deve ter algumas fotos ainda do tipo da escola. Isso aqui quando eu estava começando a fazer um trabalho de modelagem, essa máscara aqui, ele tinha uma vantagem muito grande que nesta época, todos os visitantes que iam para a escola, iam visitar todo o país, né? Eles faziam outra escola de outros estados e tal, aí tinham que me ver trabalhando no barro. Tem uma área de convivência generosa, você tem árvores frondosas, isso é fundamental. De painéis. Aproveito esse momento para lembrar de que esses 500 metros quadrados executados por essa geração representa talvez o maior, pelo menos em superfície, maior experiência plástica, pelo menos na América do Sul. Sou a caçula de 8 filhos. E se a minha mãe não tivesse encontrado na vida o centro, eu não estaria, com certeza, na formação de educadora que estou hoje. Por conta que eu não ia ter condição de custear estudo de qualidade, porque eu recebi estudo de qualidade. A vinha matricular a gente não sabia quanto custava um calçado, quanto custava uma farda, quanto custava uma merenda. Se a gente estivesse doente aqui, nós iríamos para o gabinete médico, trazia a receita para a dona Carmen Teixeira, ela mandava comprar o remédio imediatamente, então a gente só tinha tudo de bom. E hoje, sinceramente, eu sinto aquela coisa por isso aqui, para mim, depois da minha família, é isso aqui para mim. Nós tínhamos conta bancária, onde nós exercitávamos, nós tínhamos nosso gerente, tínhamos o cheque, né, o talão de cheque, e nós fazíamos a transação bancária como se fosse adulto lá fora. A gente depositava o dinheiro e aí saía dando cheque. Eu dava às vezes 2, 3 reais, essa aí dava 50 centavos, 20 centavos, e aí o dono ia e recebia no banco. Era tudo feito pelo aluno. Então é uma escola que realmente tem que ser valorizada. Nós viajávamos muito para fazer concerto, participar de concursos em outras cidades de Salvador. E houve assim a oportunidade, na época, se não me falha a memória, foi em 66, quando houve a inauguração da Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. Ia haver um concurso nacional de coros orfeônicos escolar. E participamos a nível nacional com vários outros corais. Tivemos a oportunidade de americanos nos fotografar, mandar depois, foi a primeira experiência de fotografia colorida, que nós, até aquela época, não tínhamos a oportunidade de ter, e pra gente foi, assim, muito maravilhoso mesmo essa experiência. E tivemos a oportunidade de interagir com outros estados e ver a nossa experiência, e eles ficarem, assim, maravilhados com o nosso depoimento, como era a nossa escola.